Olha, esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. Porque nós não estamos disponíveis, ninguém está disponível para voltar a ouvir ministros das Finanças holandeses como aqueles que já ouvimos em 2008, 2009, 2010 e anos consecutivos. E é boa altura de compreenderem todos que não foi a Espanha que criou o vírus, nem foi a Espanha que importou o vírus. O vírus, infelizmente, atingiu-nos a todos por igual. E se nós não nos respeitamos todos uns aos outros, e se nós não compreendemos que perante um desafio comum temos de ter capacidade de responder em comum, então ninguém percebeu nada do que é a União Europeia. Se algum país da União Europeia acha que resolve o problema do vírus, deixando o vírus à solta nos outros países, está muito enganado. Porque numa União Europeia, que assenta na liberdade de circulação de pessoas, de bens, de mercadorias, União Europeia de fronteiras abertas, o vírus não conhece fronteiras. O vírus não conhece fronteiras. Todos nós sabemos que os primeiros portugueses que foram contaminados também em viagens que fizeram no estrangeiro. E não podemos culpar os países onde foram contaminados por as pessoas terem sido contaminadas lá. Muito menos podemos culpá-las a elas. Portanto, isso é uma absoluta inconsciência, esse tipo de resposta. E essa mesquinhez recorrente mina completamente aquilo que é o espírito da União Europeia e é uma ameaça ao futuro da União Europeia. E se a União Europeia quer sobreviver, é inaceitável que um responsável político, seja de que país for, possa dar respostas dessa natureza perante uma pandemia como aquela que estamos a viver. Foi à custa disto que já todos percebemos que era insuportável trabalhar com o Sr. Dijsselbloem. Mas, pelos vistos, há países que insistem em ir mudando de nomes, mas mantendo pessoas com o mesmo perfil. Muito boa noite. Boas, pessoal. André Oliveira, canal brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Será que é o fim da União Europeia depois de tantos anos? Como vocês viram no vídeo de entrada, o Antônio Costa se desentendeu fortemente com o ministro da Economia da Holanda, que, aliás, deixa eu dar a minha opinião, foi mesmo um babaca. O cara foi um babaca em colocar a Espanha numa situação muito complicada, porque no fundo o que ele fez foi dizer o seguinte: nós temos que verificar, porque a Espanha não consegue dar conta, não tem orçamento para aguentar o coronavírus, e era suposto, pelas regras da própria União Europeia, era suposto a Espanha ter condições. Nesse momento em que o mundo inteiro passa por isso, eu acho que não faz sentido nenhum esse tipo de conversa. Aliás, o próprio nome de estudo, União Europeia, né? Deveríamos estar agora todos no mesmo barco. Aliás, a Itália, como vocês sabem, a Itália tem crescido muito o nacionalismo, né? A Hungria também, muito também por essas situações, ou seja, quando os países precisam que haja uma concertação, que haja uma união entre os países, acaba por acontecer esse tipo de situação. A Itália já pediu várias vezes ajuda à União Europeia e a ajuda veio da Rússia, não veio por enquanto, há de chegar, mas por enquanto não chegou lá. Então isso tudo vai criando uma situação muito desconfortável entre os países, e agora essa semana, como vocês viram no vídeo, houve essa situação em que eu achei que o Antônio Costa foi espetacular. Parabéns, Antônio Costa, falou tudo, foi ao mesmo tempo que ele deu um tapinha de luva, né? Porque chamou a conversa de repugnante, ele frisou. Vocês que talvez não moram aqui, quem mora sabe, o Antônio Costa costuma ser muito comedido naquilo que fala, ele é muito calmo e tal, e notou-se que ali ele até repetiu, falou assim, repugnante, e realmente a conversa foi realmente repugnante. Então, eu espero mesmo que isso não venha rachar a própria União Europeia, mas veio só mostrar um fato que é relevante. Estou aqui há 15 anos e nota-se isso. Quando há crises aqui na Europa, há sempre dois blocos, o bloco do norte e o bloco do sul. O bloco do sul são os países que eles dizem que gastam mais,
que trabalham menos, que vivem tomando vinho na praia. A ideia do quem está no norte, né, é que quem está no sul, que é Portugal, Espanha, Itália, etc., gasta tudo, né, não trabalha e tal. E quem está no sul olha para o norte e pensa que eles trabalham muito, que eles se suicidam. Tem até um vídeo que rolou no YouTube na época da crise que explica um pouco isso. Claro que isso é uma ideia totalmente errada, não é? Mas essa foi mais ou menos esse preconceito que ele quis gerar no momento que eu acho que não faz sentido nenhum a gente colocar essa pauta sob discussão em cima da mesa. Agora, vamos ver o que é que isso vai dar, porque agora alguns países acharam que o Antônio Costa foi correto, né? Até outros ministros vieram falar que não, sim, realmente não é momento para fazer isso, e já outros vieram falar, opa, peraí que a conversa ficou mais azeda, e nesse momento em que todos os ministros de todos os países têm que se encontrar por videoconferência, não é nem se encontrar pessoalmente, e tem que resolver essa questão do coronavírus, vai ficar bastante complicado, porque isso está muito quente aqui nesse momento, tá? Eu quis só pôr vocês ao ponto do que se passa aqui. Vão acompanhando, há vários meios de comunicação que eu acho que é legal você dar uma olhada, que é o jornal O Observador aqui em Portugal, eu acho que é muito credível. O público também, às vezes é um pouquinho, gosta de pôr umas manchetes assim, um pouquinho mais tal, mas no geral eu acho que os artigos são bons. Então, se você quiser dar uma olhadinha, veja também esses meios de comunicação sobre esse assunto, tá bom? Quem vem morar aqui na Europa, é legal você ir se inteirando sobre os assuntos, adiciona no seu celular aí alguns meios de comunicação na Espanha, na Itália. Eu tenho aqui um pouco de cada. Todo dia, mais ou menos, eu vejo alguns canais da Espanha, alguns canais da Itália. Claro que o italiano não é difícil de você entender, falar é difícil, para mim eu não falo italiano, mas entender não é muito difícil. O espanhol, eu morei lá, é tranquilo. O francês também, se você ficar um tempo ouvindo, você consegue ali entender algumas coisas, né? Você pode, no caso do YouTube, você pode colocar para fazer a tradução para inglês. Enfim, eu acho que quem vem morar aqui, ainda mais se for morar agora esse ano, no próximo, quando as coisas passarem, deve realmente começar a se inteirar um pouquinho mais da política aqui na Europa e principalmente também aqui em Portugal, tá bom? Deixar aqui os meus parabéns a Antônio Costa. Eu sei que ele não vai ver esse vídeo, mas eu achei espetacular o discurso dele e fiz questão de pôr para vocês. E gostei que ele foi sério ali, foi até o fim e gostei bastante, tá bom, pessoal? Olha, valeu, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Isso é uma absoluta inconsciência, esse tipo de resposta, e essa mesquinhez recorrente mina completamente aquilo que é o espírito da União Europeia e é uma ameaça ao futuro da União Europeia. E se a União Europeia quer sobreviver, é inaceitável que um responsável político, seja de que país for, possa dar respostas dessa natureza perante uma pandemia como aquela que estamos a viver.